Qual seria a maneira mais prática que, quando eu ensino para os meus pacientes, eles não erram nunca mais essa história do verbo? E às vezes eles chegam lá no consultório desesperados, aí eles estão tendo análise sintática, e quando eu pergunto o que é verbo, o que é substantivo, eles não sabem definir. Então, eu dou várias dicas de cada série, gente, de alguns erros, e eu não estou aqui apontando o dedo, não, porque eu também ensinei de algumas maneiras que eu não pensava na época que aquilo não garantia. Quer ver? Vamos lá. Verbo, como é que ensina um verbo? Qual é a palavra, qual é a função que mais falam do verbo? Todo mundo, todos os professores, os nossos filhos, quando vão aprender o que é verbo, eles falam que o verbo é... Pode falar, gente, eu também ensinava assim. O que é o verbo? Qual era o jeito mais fácil que a gente achava de ensinar para a criança? Ação, muito bem, Eliane. Só que acontece que ação para criança, ação, isso. Ação não garante que ele entenda o que é verbo. E sabe por quê? Ação para criança é pular, correr, nadar, é tudo que tem movimento. Ótimo. Mas, além de tudo, isso a gente fala que é uma ação. Só que quando é o verbo de ligação, eles não conseguem perceber, porque não é ação. Então, quando a gente faz assim, ó, Paula é estudante. Qual é a ação da Paula? A criança pensa, a ação da Paula é estudar. Então, ele vai lá e marca o estudante. Eles não marcam o é. Porque a gente dá uma meia-verdade. Não é que verbo não é ação. Verbo é ação, mas ele é uma ação ou um estado, certo? Então, quando a gente dá uma meia-verdade, eles não conseguem identificar. Então, eu cansei de ver criança marcar o estudante ou marcar o que estava lá, porque ele pensou dessa maneira e de uma maneira super lógica, né? Porque não está errado o pensamento dele. Falaram que a ação, então a ação dela é estudar, não é ser estudante, tá bom? Agora, então, se a gente já percebe que ação não basta, qual seria uma maneira tranquila para a criança não errar? Qual seria a maneira mais prática que, quando eu ensino para os meus pacientes, eles não erram nunca mais essa história do verbo? É falar que a palavra que define o tempo na frase. Ele vai definir se é passado, presente e futuro. Nunca mais eles erram, gente, porque olha só, Paula é estudante. Qual é que define se é passado, presente e futuro? É. Então, eles vão direto no é. Paula será estudante ou será professora. Qual que fala do futuro? Será. Então, termina, eles descobrem, assim, com uma facilidade, nunca mais, porque se a gente deixa isso claro no ensino fundamental, né, ou mesmo lá no consultório, eles vão aprender, quando eles aprenderem análise sintática, análise morfológica, eles não vão errar nunca mais, porque eles vão aprender de uma maneira efetiva, de uma maneira funcional.